Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra vocês. Tenham uma conduta correta entre os pagãos, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como enviados por ele para punir os que praticam o mal e aprovar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servo de Deus. Tratem todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos perversos, porque é louvável que, por causa da sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições ainda que sofra injustamente. Pois, que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem pecado? Mas, se vocês suportam sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês e deixou o exemplo para que sigam seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando ele era insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou no corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Antes vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo da vida de vocês. Até aí. Como viver como cristãos no mundo? Como que a gente pode viver no mundo de uma maneira típica dos cristãos? John Stott, um dos meus autores preferidos, um dos meus teólogos preferidos, falecido há alguns anos, ele escreveu um livro que, na sua reedição em português, recebeu o nome de O Cristão numa Sociedade Não Cristã. Era esse o título do seu livro. O título original não é esse, né? O título original é O Cristão Contemporâneo, um negócio assim. Mas na reedição em português ele saiu com esse título, O Cristão numa Sociedade Não Cristã. Com esse problema a ser resolvido. Nós somos cristãos e esse texto diz que nós somos peregrinos, forasteiros. Vivemos nesse mundo que não é exatamente a nossa terra, que não é a nossa pátria. Ao mesmo tempo que prestamos essa fidelidade à nossa pátria celestial, vivemos também nas pátrias em que estamos nesse mundo. Vivemos também nesses contextos em que estamos nesse mundo. Como fazemos isso, então? Essa tensão, ela é a tensão em que nós estamos inseridos, em que os cristãos estiveram inseridos desde o período do Novo Testamento. E vários pensadores cristãos tentaram resolver isso com elaborações teológicas. Nós não vamos tão profundo hoje. Nós vamos olhar para esse texto aqui. Esse texto insiste, como diz aí o apóstolo Pedro no versículo 11, que nós devemos viver no mundo como estrangeiros e peregrinos. Devemos viver no mundo reconhecendo que a nossa nacionalidade é outra, que a nossa origem é outra, é aquela em Deus mesmo. Então começa de um entendimento. Esse entendimento que é racional até. A gente começa nessa compreensão. Ao mesmo tempo,
entendemos que esse mundo é cheio de estruturas das quais nós dependemos. E essas estruturas são caídas, elas são pecaminosas, elas são injustas, mas nós vivemos nesse mundo. Não tem como não viver nesse mundo. Então, a primeira recomendação que Pedro dá nesse texto é: abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra vocês. Abstenham-se dos desejos carnais que guerreiam contra vocês. A ideia aqui é a de que em nós há desejos que são formados de alguma maneira por esse contexto de queda em que nós nascemos e que nós fomos formados também, uma vez que todos nós nascemos pecadores. Para você entender melhor, nós somos, como seres humanos criados à imagem de Deus, pessoas que têm uma origem em Deus, mas que estão alienados dessa origem por causa do pecado. Então há em nós, por causa do pecado, uma correspondência com o pecado das estruturas do mundo. Entendeu? Assim como o mundo é injusto, porque ele é fundamentado em práticas pecaminosas, essas práticas surgiram de seres humanos que tinham esses desejos dentro de si. E nós somos seres humanos assim também. Então, o mundo tem uma correspondência com o que há de carnal em nós. Tudo bem? Isso é para você entender como o pecado é uma coisa séria. Como o pecado é uma coisa séria. Porque nós temos desejos carnais que nos levam à queda e o mundo é construído a partir também dessa marca. Então é muito fácil a gente baixar a guarda na luta contra o pecado e recorrer aos caminhos do mundo, aos caminhos pecaminosos, porque eles existem dentro e fora da gente. O diabo, que seria o terceiro elemento nessa trindade maligna, entre carne, mundo e diabo, ele é aquele que fica criando ponte entre o pecado do mundo e o pecado do nosso coração. Ele fica criando oportunidades para a gente fazer esse nosso pecado ir para fora e se manifestar. E o nome disso a gente dá de tentação. Fomenta essa tentação. Tenta criar essa ponte entre o que há de mal no mundo e o que há de mal em nós. Então é uma luta muito difícil de ser travada. É muito difícil. Mas não é à toa que Pedro, ao falar sobre vivermos num mundo em queda, diz: a primeira atitude é resistir aos desejos carnais. E os desejos carnais são todos aqueles que se assemelham àquilo que foi produzido em nós na queda. Lá na queda, no Gênesis, capítulo 3, quando o ser humano caiu, a intenção de homem e mulher era de se fazer Deus diante de todo mundo. Era de se tornar Deus. Nós vamos tomar o lugar de Deus, nós vamos nos tornar Deus. E é da mesma maneira que os nossos desejos carnais nesse mundo se manifestam. Com a nossa vontade e desejo de sermos nós deuses nesse mundo. Dominando as circunstâncias, submetendo as pessoas, despersonalizando elas, transformando-as em objeto para o cumprimento da nossa própria vontade, tornando o outro como um meio para algo e não como um fim em si mesmo, como pessoa valorizada por Deus, por ser imagem de Deus. Esses desejos todos existem no nosso coração. E quando a gente olha para o mundo, a gente vê que esses desejos todos criaram também um mundo dessa maneira. Um mundo que é sustentado também por essas ambições e desejos carnais. Se eu me guiar pela minha vontade de fazer-me Deus, eu vou escalar as escadas do mundo que foram feitas para todo mundo querer ser Deus. Se eu me preocupar em ser o vencedor na corrida dos bens, mesmo que isso signifique falta para o outro, eu vou me dar bem, porque dessa maneira eu estarei vencendo nas regras desse jogo do mundo. Se eu me exercitar e me dedicar
em ser a pessoa mais desejável, ao ponto de poder, como falava aquele poema, né, de ter a pessoa que eu quero na cama que eu desejar, eu estarei vencendo nessa batalha, nessa regra do jogo do mundo. Porque o outro é um meio, ele não é um fim. O outro é um meio. Resistir aos desejos carnais, resistir a essas nossas vontades de tornar o mundo um lugar em que a gente consome tudo e não traz graça nenhuma. Resistir a esses desejos é uma legítima resistência diante das injustiças. Se eu sou tomado pela realidade do Evangelho, fundamentado em quem Jesus é e o que Ele fez, então eu, inevitavelmente, resistirei à forma como o mundo é. De certa forma, meus irmãos, a Bíblia nos ensina a ser odiados, mas a sermos odiados pelos motivos certos. Pelos motivos certos. E os motivos certos não passam por nós transformarmos o mundo num lugar em que todo mundo está submetido a nós, o povo de Deus, mas também não em transformar o mundo em todo mundo está submetido a mim como pessoa qualquer, mas entender que nós nos recusamos a entrar na lógica do mundo, da objetificação do outro, do pecado, da morte. A gente se recusa a entrar nessa lógica. Agora, é difícil nós entendermos esse texto quando a gente pensa que Pedro escreveu essa carta para pessoas despoderadas e não para pessoas empoderadas. Escreve essa carta para pessoas que não estão na elite, não estão em posição de dominar nada, mas estão em posição de serem dominadas. E é difícil a gente lidar com isso. É muito difícil. E esse texto ele não é fácil não, queridos. Ele é muito difícil. Porque ele nos ensina a olhar para as injustiças do mundo e tomar um caminho que pode ser visto como um caminho da complacência, o caminho da irresponsabilidade. Porque ele vai dizer que nós devemos ter uma conduta correta entre os pagãos, mesmo aqueles que o acusam de praticar o mal. Nós vamos fazer o que é bom, vamos praticar o bem. Aí você fala, tá, tudo bem, é lógico, eu não vou deixar ele dominar minhas atitudes. Mas de quem que ele está falando? Quando você continua o texto vai dizer, submetam às autoridades constituídas, pois que elas existem para louvar os bons e punir os maus. Só que esse povo estava sendo punido mesmo estando bom. Quantos e quantos foram perseguidos pelo império, que deveria estar louvando os bons, simplesmente por viverem a justiça de Deus, a bondade. E ainda assim foram perseguidos. Se ser bom fosse uma forma de evitar a perseguição, Jesus não tinha morrido na cruz. Porque não tem como dizer que Jesus não é bom, Jesus não foi bom no seu ministério terreno, e ainda assim ele foi perseguido e morto pelas autoridades constituídas. Então, quando Pedro escreve isso, ele não está falando, confia que em algum momento eles vão se tocar, não é essa a ideia. E é difícil a gente aprender isso, é difícil a gente entender isso. Mas o texto fica ainda mais difícil, porque em seguida ele vai falar sobre pessoas escravizadas. E vai falar para elas se submeterem aos seus senhores. E ele ainda vai insistir, não só os bons, mas os maus também. Peraí, como assim? Que tipo de vida o Evangelho está propondo para mim? Aquela vida que concorda com as injustiças do mundo, entendem que elas têm lugar e é assim mesmo? Como é que eu posso viver dessa maneira? E eu acredito, meus irmãos, que esse é um dos textos que hoje são mais difíceis da gente assimilar. É difícil, é desconfortável lidar com isso. Mas tem uma coisa que eu aprendi, é que se a Bíblia não tivesse texto difícil para nós, é porque nós de alguma maneira estamos escrevendo ela, né? Porque aí a gente deixa ela do jeito que a gente quer. Então, ou ela tem texto difícil, ou então é a gente que inventou.
E esses textos eram difíceis para a época e eles são difíceis para nós hoje. O que significa isso que o apóstolo Pedro está falando? Ele diz: vivam como estrangeiros nesse lugar. Vivam como pessoas que estão em outra condição e não as que estão vivendo aqui. Entenda que esse mundo, esse jogo, não é para a gente estar confortável, que essa lógica do mundo não é a lógica na qual nós triunfaremos. Não, nós somos perdedores nessa lógica. Nessa lógica do mundo, nós somos perdedores. Então, não tente pensar que, de alguma forma, a gente vai estar por cima nessa lógica. É por isso que autoridades más continuam sendo respeitadas, é por isso que situações como da escravidão continuam sendo situações em que nós não devolvemos com a mesma moeda. Pedro falando. Porque a gente não vai ser vencedor nessa lógica. Contudo, ele também diz nesse texto, ali no versículo 16, vivam como pessoas livres. Como é que a gente faz? Vivam como pessoas livres, mas sujeitem-se às autoridades, sujeitem-se aos seus senhores, mas vivam como pessoas livres. O que Pedro está fazendo, meus queridos, é uma aplicação da lógica do Evangelho para a realidade presente. E eu acredito que essa é a chave para a gente entender a forma de sermos crentes no decorrer da história, em estruturas que mudam, mas com uma palavra que é eterna. Pedro está dizendo, esse mundo é injusto, ele permanecerá injusto, mas nós em Deus temos liberdade e vivemos de maneira livre. Se nós entendemos que Pedro deveria estar aqui fazendo toda uma revolução e propondo uma sociedade perfeita, nós teríamos que agora também fazer toda uma revolução e propor uma sociedade perfeita. Em outras palavras, se textos como esse não dissessem, em mundos injustos, vivam como estrangeiros, nós não teríamos palavra para nós vivermos no mundo agora de maneira justa num mundo injusto. O problema é que às vezes a gente acha que vive no melhor dos mundos em termos sociais, políticos e econômicos. A gente acha que vive nos melhores dos mundos da história. A gente olha para a história e fala, não, agora é melhor. E eu acho que em grande medida é melhor mesmo. Só que continua tendo muitas injustiças. Se textos como esse não dissessem assim, vivam de maneira livre numa sociedade que faz o mal, em estruturas nas quais nós não somos vencedores, nós estaríamos divinizando as estruturas que agora para nós são muito naturais. E o problema é que esse texto é escrito para a gente que é vítima das estruturas injustas, mas nós, quando lemos esse texto, frequentemente não somos vítimas dessas estruturas. Nós, aqui confortáveis, sentados nessa região abençoada que a gente vive, nessa cidade maravilhosa, que não é a cidade maravilhosa, né, Clésio, mas é a segunda, né? Quase. Se a gente não entende isso, a gente vai falar, ufa, ainda bem que aquele tempo passou. Não tem mais imperadores, não tem mais escravidão. Mas a gente não vai perceber que esse mundo continua injusto, que as estruturas continuam injustas, que elas continuam frutos dos desejos carnais. E aí a gente vai valorizar, pior, a gente vai divinizar essas estruturas dizendo, é assim, o mundo é assim, a gente vai naturalizar. Vou dar um exemplo para vocês com potencial polêmico. É muito comum que os cristãos, especialmente cristãos evangélicos brasileiros, façam críticas e estão certos e têm justiça em fazê-las a regimes, por exemplo, como o regime comunista. Mas frequentemente a gente cai no outro extremo de achar que então o capitalismo veio da Bíblia. A gente vai para o outro extremo. Não é? É assim, tá, o mundo é desse jeito. Não, a gente naturaliza coisas que são carnais e humanas. E aí o que a Bíblia fala? Faça a revolução? Vai fazer revolução para quê? Para qual outro modelo? O que a Bíblia fala é, vivam como estrangeiro, não importa qual mundo que você vive, porque no final não vai surgir desse mundo o seu lar docilar. O seu lar docilar está vindo, é Jerusalém que desce do céu. Não vai brotar dessa terra. O lance é permanecer alienígena. Nós somos chamados a sermos ETs, extraterrestres, alienígenas.
Então é muito tranquilo eu ler esse texto e ficar incomodado. Não é tranquilo, não. É muito comum eu ler esse texto e ficar incomodado. Como é que Pedro está, de alguma maneira, justificando a escravidão? Não, ele não está. Ele só está dizendo assim, não vai ter tempo nesse mundo em que você vai viver numa estrutura justa. Não vai. Então viva de forma justa nessa estrutura, através dessa estrutura e muitas vezes contra essa estrutura. E você não vai nem precisar pegar em armas para fazer revolução. Vai ter essa estrutura contra você, porque você não está jogando a regra do jogo. Entendeu o problema? É assim que a gente entende vários dos textos bíblicos sobre como viver no mundo. Ele não está propondo uma ordem social, ele está dizendo, nessa ordem dada, injusta, viva segundo o Evangelho. E na ordem que a gente vive agora, que é injusta, nós devemos viver segundo o Evangelho. Como? Primeiro, resistindo às paixões carnais, aos desejos carnais. Mas lembra que eu falei? O texto é escrito para um tipo de gente muito diferente da gente, certo? As pessoas que recebem primeiro essa carta estavam em condições muito piores do que nós, em termos da sua relação com a sociedade. Nós temos, no momento em que nós estamos vivendo aqui, uma série de liberdades. Nós temos, no momento em que estamos vivendo aqui, uma série de direitos garantidos. E ainda que vivamos num país de injustiças muito evidentes, e hajam outros países que parece que são mais justos aí, nas tantas escalas que existem que medem essas coisas, nós ainda consideramos que temos um sistema de justiça ao qual nós podemos recorrer, e com instâncias diferentes, não é? Que é algumas das maneiras em que a sociedade vai se ajustando para tentar ter menos vítimas do sistema. A gente pode agradecer a Deus por isso, inclusive, porque lá no tempo de Paulo ele podia recorrer a César porque ele era cidadão, mas os outros não. Tiago foi apedrejado, Pedro morreu sem ter essa liberdade, não é? Mas Paulo pôde usar. Agora, graças a Deus, todos nós, pelo menos na escrita da lei, podemos recorrer à justiça. Ainda assim, continua tendo muitas injustiças. Mas nós não estamos de maneira nenhuma na realidade daquelas pessoas que estavam totalmente desprovidas de direitos. Nós estamos numa realidade em que nós gozamos de muitos direitos. Então, como que a gente entende esse texto se ele não é escrito para pessoas no lugar em que a gente está agora? A gente se coloca no lugar do leitor original. E o lugar do leitor original não é um lugar que ficou no passado. Os leitores originais dessa carta, eles não existem mais, obviamente, né? Mas eles não são um grupo que sumiu na história. O que acontece em toda a história humana é que essas estruturas e essas formas de organização humana vão diminuindo o sentido do que é ser imagem de Deus para submeter pessoas a situações menos humanas ou até desumanas. Então, primeiro eu olho para aquelas pessoas lá do primeiro século. Como estavam esses? Eles eram da dispersão. Pessoas que estavam espalhadas pelo mundo, muitas delas de origem judaica, e que tinham na sua comunidade judaica, com as suas sinagogas, um apoio. Mas agora que se converteram ao cristianismo, até desses eles foram expulsos. Então eles estão sem lugar, eles estão sem grupo, eles estão sem sociedade. E eles são fragilizados diante do mundo. Não é a situação que a gente vive. Pelo menos a maior parte de nós acredita. Mas será que não existe esse grupo aqui? Será que não existe esse grupo no mundo de hoje de pessoas sem sociedade, sem comunidade? Pessoas sem apoio, sem acesso à justiça? Sem acesso ao mínimo do que pode ser considerado humano? Com certeza existe. E se a gente não fizer o exercício de se ver como essas pessoas, que mesmo quando fazem o bem são punidas, pessoas que são submetidas a regimes de trabalho que não são dignos, se a gente não fizer esse exercício, a gente não vai entender esse texto. E a gente vai achar que esse texto está nos ensinando a divinizar as próprias estruturas que as vitimam.
Se a gente não faz esse exercício de para quem essa carta está sendo escrita e se colocar nesse lugar, a gente vai começar a dizer assim, é assim mesmo, tem que ser assim mesmo. Quais são as realidades hoje em que seres humanos criados à imagem de Deus são submetidos à desumanidade? São muitas. São muitas realidades. E qual é a solução, então? Alguém pode dizer, está tudo errado, vamos jogar tudo fora e começar de novo. E nós vamos começar de novo fazendo o quê? Estabelecendo o quê? Então aí Pedro diz, não. Vivam nesse mundo de maneira justa. Vivam como pessoas livres. E aí, como nós somos pessoas que entenderam essa palavra e que gozam de algumas liberdades, nós olhamos para os outros que não gozam das mesmas liberdades e concedemos a eles um lugar de justiça. O mundo te trata com injustiça, mas nós não somos desse mundo. Aqui tem uma comunidade de gente que é estrangeira. Estão entendendo, gente? Pensa um pouco na realidade de pessoas que vivem em outros países, distantes da sua terra. Ainda que essas pessoas possam gozar de diversos direitos, porque há formas em que esses direitos são garantidos, mesmo assim essas pessoas estão sempre faltando alguma coisa, né? Seja diante da lei mesmo, por exemplo, gente que não pode votar, lógico, porque não é cidadão do país, acontece. Ou seja pelo que é extraoficial, gente que é perseguida, gente que é xingada, ofendida, como aconteceu outro dia aí, esfaqueada na Austrália, né? Tem esse vídeo rolando na internet de uma mulher que foi atrás de uma outra mulher, uma imigrante chinesa. Eu não sei nem se ela é imigrante ou se ela é cidadã australiana, mas ela é de origem chinesa. E ela vem e simplesmente tira uma faca e dá uma facada no peito dela. E sai correndo. Assim, do nada, não aconteceu nada. E aí a gente tem discursos que vão colocando esse tipo de coisa. Os estereótipos, os preconceitos. E vai estabelecendo essas coisas. Ou mesmo pessoas cidadãs do país. Quem são as pessoas que no nosso país estão alheias a direitos que todo mundo devia ter? Veja como no nosso país, por exemplo, pessoas que estão em níveis sociais diferentes contam com níveis de proteção diferentes. Faz um exercício aí. O que choca mais? Uma pessoa tomar um tiro de bala perdida num bairro nobre ou numa comunidade pobre? Chega até a normalizar às vezes para a gente. Falar, mas é assim mesmo. Não é? Mas é desse jeito mesmo. Todo ano tem deslizamento de terra. Todo ano tem deslizamento de terra. Aí a gente pensa assim, no alto da nossa, né, da nossa sabedoria, a gente fala assim, por que as pessoas continuam morando nesse lugar? Vai para outro lugar. Como se fosse muito fácil arranjar lugar para morar, né? Mas aí quando tem incêndio em mansão em Los Angeles, a gente fica, ai meu Deus, coitado do ator da minha série, perdeu a casa. É triste mesmo, não é para a gente não se compadecer. Mas não dá para a gente naturalizar que as pessoas estejam tão diferentes umas das outras. Mas o mundo é assim, é injusto. Então a gente tem que estar como estrangeiro nesse mundo. Eu não vou me beneficiar desse mundo. Ou melhor, eu vou usar os benefícios que eu tenho nesse mundo para agir conforme o Evangelho. Eu preciso aprender a me solidarizar com as pessoas que sofrem e não naturalizar e divinizar essas estruturas injustas. E para essas pessoas, o que é que Pedro diz? Vivam de maneira justa. Vivam como pessoas livres. Andem em justiça. Façam o bem. Façam o bem. Façam bem até para quem faz mal. Meus irmãos, se o texto está ensinando a fazer o bem até para quem faz mal, como é que a gente não vai fazer o bem para quem não faz mal? Para quem sofre o mal? Está entendendo? Faça o bem até para quem faz mal. A situação da escravidão nesse texto, ela não justifica, uma vez que Pedro falou, andem como pessoas livres. Ela não justifica a escravidão.
Eu não disse que está certo. Assim como Filemão não faz isso, assim como Paulo escrevendo aos Coríntios não faz isso. Inclusive, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz o seguinte: se vocês puderem se libertar, libertem-se. Libertem-se da escravidão. Se vocês tiverem essa oportunidade, libertem-se. Mas se não tiverem essa oportunidade, confiem em Deus. E como é que nós confiamos em Deus? Então Pedro fala, olhe para Jesus Cristo, que sofreu no lugar de vocês e deixou exemplo para que sigam os seus passos. Porque quando Cristo estava na cruz, meus queridos, ele estava ali salvando a humanidade, mas ao mesmo tempo ele estava condenando todas essas estruturas. Por que a gente tem lei? Por que a gente tem código penal? Por que a gente tem cadeia? Por que a gente tem essas coisas? Para tentar pôr um freio no mal, certo? Para tentar pôr um freio na injustiça. Aí vem a primeira pessoa da história da humanidade que nunca errou, que nunca fez nada de mal, que nunca cometeu um único delito, que nunca furou um sinal vermelho, e dá a essa pessoa a pior das penas. A cruz de Cristo escancara o quanto as estruturas são falhas. Ela escancara. Da mesma maneira, os sistemas em que a gente vive, quando fazem vítimas de pessoas que não merecem, escancara as nossas falhas. E é por isso, meus queridos irmãos, que nós precisamos recorrer à tradição histórica dos cristãos de se compadecer dos apenados, dos que estão presos. Uma coisa terrível que prospera no meio cristão nos últimos anos, que eu não sei porquê, é achar que as pessoas que são presas merecem ser tratadas como sub-humanas. Na Bíblia nunca ensinou isso, pelo contrário, quando você visita uma pessoa que está presa, é a mim que você visita, Jesus Cristo fala. Eu estive preso e foste me visitar. Hebreus capítulo 13 fala para nós nos compadecermos pelos presos como se nós estivéssemos presos com eles, dos que são maltratados como se nós tivéssemos sido maltratados. Você sabe o que a palavra maltratada aí significa? Pensa aí, uma pessoa presa, maltratada. Que tipo de maltrato? É tortura. É tortura. Se a morte de Cristo condena essas estruturas, para os que estão sendo vitimados por elas, Jesus é o exemplo em que eles confiam. Mas para nós, que não estamos sendo vitimados de maneira tão direta, nós devemos viver também como estrangeiros. E não pensarmos como parte da estrutura que oprime. Entendeu? Não foi para a gente que esse texto foi escrito, mas é para a gente também, para a gente fazer esse exercício. E aí, meus queridos, a gente precisa reconduzir a nossa mente, sabe? Porque às vezes a gente acha que a ação do cristão na sociedade é uma ação que tomará essas estruturas para submetê-las a Deus. Mas em nenhum momento Pedro fala que essa é uma possibilidade. Percebeu? Não é. Queridos, não houve revolução cristã de cima para baixo que não significasse no exato momento em que o poder foi tomado o fim da parte cristã do movimento. O nosso exemplo não é do rei que invadiu o pretório de Pilatos, chutou ele de lá, sentou no trono e falou: agora sou eu. O nosso exemplo é daquele que encontrou Pilatos no pretório e saiu de lá preso com uma ordem de ser açoitado. Essa é a verdadeira revolução cristã. E é isso que Pedro fala aqui. Difícil, né, queridos? Um pouco indigesto, né? Então eu vou deixar uma coisa mais prática e mais simples. Porque passa assim por uma renovação da mente. Mas tem uma outra coisa linda na Bíblia, que às vezes a gente perde um pouco, que a Bíblia fala que a nossa mente é renovada
a partir das práticas também, e não só o contrário. Ela fala de nós renovarmos a mente e mudarmos as práticas, mas ela também fala o contrário, de mudarmos as práticas e assim a gente mudar a mente. Então o desafio agora é que nós deixemos de ser tomados por esse mundo como se nós pertencêssemos a ele. Passando a nos identificar com as pessoas que não encontram lugar nesse mundo. Entendeu? Pessoas que nós identificamos que estão em situações de muito mais privação de direitos e de humanidade do que nós. E pensarmos como eu posso ser alguém que vai lá e age para o bem dessa pessoa. Meus irmãos, assim, nós temos isso em nós, tá? Nós temos isso em nós. Pouco tempo atrás, né, no grupo da igreja aqui do WhatsApp, os irmãos, pouco tempo, uma semana eu acho, os irmãos participaram de uma partilha de indignação. Quando a nossa irmã falou dos problemas que ela tem tido para acesso à saúde, um direito básico. Eu fiquei até com medo, viu, gente? Falei, meu Deus do céu, vai sair aqui um povo. Os caras vão lá na frente do CEO lá do plano de saúde. Mas essa partilha de indignação é importante. Ela é importante, porque nós não somos insensíveis à injustiça. Mas não era a sua vida que estava na linha, era a vida da nossa irmã. E você sentiu como se fosse a sua. E você se indignou. E a gente se indigna mesmo. Mas isso é diante de todas as injustiças também. E a gente oferece oração, cuidado. Se tem algo que possamos fazer, conte conosco. E fala, você tem lugar entre aqueles que não são desse mundo. Você tem lugar na comunidade dos estrangeiros da terra. Você não se vê em lugar nenhum nesse planeta? Bem-vindo. Nós somos ETs. Nós somos ETs. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, se fez um de nós. Mas os que eram seus não o reconheceram. E tentaram tirá-lo da terra dos viventes, mas não aconteceu, porque ele ressuscitou. E pelo poder da ressurreição, nós acreditamos que se o mesmo acontecer conosco, o nosso compromisso continua com a nossa pátria celestial. E não com as 1000 ameaças, com 1 milhão de espadas que possam apontar para a gente, com qualquer outro tipo de coisa que possam fazer. O importante é que nós estejamos do lado dos que sofrem injustiça e não do lado dos que a cometem. Amém, meus irmãos? Vamos orar então? Vamos falar com o nosso Deus, vamos nos colocar diante dele, pedindo que o nosso Senhor nos fortaleça no compromisso com o que é justo. Vivendo de forma livre do mundo e livre nesse mundo. Oremos. Senhor, nosso Deus, louvamos o teu nome, Pai. Porque o Senhor é um Deus poderoso, maravilhoso, Senhor de todo o universo. Mas o Senhor também é, ó Pai, um Deus que se submeteu em Jesus Cristo à injustiça, à dor, o sofrimento. O Senhor se submeteu à perseguição e à morte de cruz. E nós pedimos, ó Pai, que seja Jesus o nosso exemplo. Um exemplo de gente que atua com graça, mesmo diante das pressões, que oferece alívio aos injustiçados, que continua, ó Pai, se aliando aos que sofrem e não aos que colocam e cometem o sofrimento. Senhor, que nós tenhamos um compromisso, ó Pai, profundo com a não violência, como o texto nos ensina aqui, a não respondermos nas armas do mundo, a não agirmos na lógica que tenta seduzir o nosso coração,
mas a sermos transformados, ó Pai, pelo Teu reino. Ensina-nos, ó Deus, a sermos transformados pelo Teu reino. Um reino de paz, de bondade, um reino segundo Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Jesus, justiça de Deus, Filho do homem, Filho de Deus, Teu reino vem. Vamos cantar este reino, vamos ficar em pé, queridos. Jesus, por nós sacrificado, glorificado, justificado, Seu reino vem. E este reino não findará, Sua glória eterna, pois a majestade e força deste Rei chegou a nós. O Seu reino, Seu domínio, Seu poder e autoridade não tem fim. Jesus, justiça de Deus. Jesus é a expressão de Deus. Jesus, a exata expressão do amor de Deus, da Sua graça, do Seu perdão. Jesus, Deus santo e adorado, glorificado, justificado, Seu reino vem. Este reino não findará, Sua glória eterna, pois a majestade e força desse Rei chegou a nós. O Seu reino, Seu domínio, Seu poder e autoridade não tem fim. Jesus, justiça de Deus. Irmãos, eu não sei se vocês sabem, mas na oração do Pai Nosso, no finalzinho da oração, tem aquela fala: pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Os estudiosos da Escritura, que fazem a manuscriptologia, descobriram que esse trechinho não aparece nos documentos mais antigos. Sabia disso? Os registros mais antigos da oração do Pai Nosso não trazem esse final. Inclusive, você pode até perceber, em casa você faz essa lição de casa, percebe que ele termina falando: livrai-nos do mal. E depois desse trecho, se você pular ele, Jesus faz menção sobre perdoarmos, que é o que ele falou antes, né? Por que isso está na Bíblia? Provavelmente essa foi uma inserção um pouco posterior. Mas uma vez eu conversando com o Paulo On, eu falava assim: Paulo, como é que você faz com esse trecho? Ele disse assim para mim: olha, a oração do Pai Nosso é Jesus ensinando a igreja a orar. Esse trecho é a igreja respondendo à oração. Porque o que provavelmente aconteceu, gente, é que as igrejas reuniam
recitavam o Pai Nosso e no final falavam essa frase. E aí um escriba um dia foi copiar um manuscrito e falou: está faltando um pedaço, porque ele conhecia da igreja, e botou o final. E a resposta da oração do Pai Nosso é a igreja falando: pois teu é o reino, o poder e a glória. Agora pensa comigo, meus queridos, como se reuniam aqueles primeiros cristãos? Em catacumbas, em segredo, não encontrando lugar no mundo, com oposição do império, quietinho para os fiscais do imperador não encontrarem, correndo sério risco de terem no meio deles infiltrados para denunciá-los para os poderes do império. Mas aí no fim do culto, eles juntos falam: teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória. Aí a coisa muda de figura. Se falamos que dele é o reino, é ao reino dele que nós nos submetemos. Se falamos que dele é o poder, nós não tememos outro poder. Se falamos que dele é a glória, que ele seja glorificado em nós, quer com a nossa vida, quer com a nossa morte. Amém? Vamos cantar o refrão mais uma vez. Este reino não fidará. Este reino não fidará. Tua glória eterna, pois a majestade e força deste rei chegou a nós. O teu reino, teu domínio, teu poder e autoridade não tem fim. Jesus, justiça de Deus. Jesus, justiça de Deus. Jesus, justiça de Deus. E que a graça do nosso Rei Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, que continua mesmo diante de uma humanidade injusta, a comunhão, a consolação, o poder do Espírito estejam com todos aqui e com todos aqueles que são estrangeiros e peregrinos da pátria celestial, espalhados que estejam pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar.